Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Márcia e neste vídeo vou apresentar um pouco do Scriptcase para você, essa plataforma low-code para desenvolvimento de sistemas web. E a gente vai conhecer aqui algumas das funcionalidades, vamos ver alguns exemplos, então uma demonstração rápida de como funciona. Então, o Scriptcase, né, é uma plataforma para desenvolvimento de sistemas. Ela é integrada com algumas ferramentas de BI, que te ajuda também a fornecer indicadores de negócios, painéis gerenciais, facilitando a tomada de decisão. Então, o Scriptcase ele é uma plataforma que desenvolve aplicações para a web. Essas aplicações podem ser acessadas também por dispositivos móveis, né? São compatíveis com os principais bancos de dados do mercado. E você consegue também fazer integração com APIs externas, plugins, o processo de desenvolvimento, de publicação também bem simples. Você consegue previsualizar, disponibilizar os sistemas gerados de maneira muito rápida. Você não tem limites para desenvolver, você pode desenvolver quantos sistemas quiser, conectar a quantos bancos, distribuir os sistemas que você desenvolve da maneira que quiser. Então, você vai automatizar o seu processo de desenvolvimento e acelerar com o Scriptcase, né? Também tem uma praticidade muito grande na manutenção desses sistemas. A gente está no mercado aí há 25 anos, né? Nossa empresa já atende clientes aí no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem uma lista muito grande de clientes no Brasil, um foco em órgãos públicos também, mais de 400 órgãos públicos que utilizam o Scriptcase para acelerar o desenvolvimento, empresas privadas também de todos os portes, né, que utilizam o Scriptcase hoje. É uma solução consolidada já e muito conhecida, né, no mercado que atua. Eu tenho aqui um exemplo de um cliente nosso, né, como ele utiliza o Scriptcase. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, segundo depoimentos dos desenvolvedores da equipe de desenvolvimento, conseguiram diminuir o processo e agilizar o desenvolvimento de sistemas. Eles desenvolveram o sistema do juizado digital, por exemplo, em apenas 3 dias. Né? Então, conseguiram ali, na pandemia, desburocratizar um canal, né? Para que as pessoas pudessem colocar ali os seus processos. Né? A gente tem aí o depoimento de sucesso. A gente pode disponibilizar esse case, está na nossa página de case de sucesso. Vocês podem conferir aí no nosso site. Vou colocar aqui o link também na descrição desse vídeo. E aí a gente pode acompanhar aqui algumas matérias, por exemplo, que saíram na mídia na época, né? Sobre esse sistema que foi desenvolvido. Ferramenta do TJPE possibilita ajuizar ações sem advogados pela internet. Ou seja, um sistema que foi criado em apenas 5 dias com o Scriptcase teve aí um grande impacto, né, para a sociedade também. Então, agora a gente vai conhecer um pouco do Scriptcase. Eu vou abrir aqui o meu ambiente de desenvolvimento. A gente fez a instalação aqui utilizando o serviço de hospedagem que a gente oferece também aí. E eu posso logar aqui no Scriptcase utilizando diferentes idiomas. Eu vou escolher o idioma português, para a gente desenvolver aqui com o idioma português. O Scriptcase é uma ferramenta brasileira, que foi criada e até hoje mantida, né, por uma empresa brasileira. Então, para começar aqui, a gente vai criar um novo projeto. Quando eu crio um novo projeto, eu tenho aqui 2 opções. Eu posso utilizar a opção de criar um projeto em branco, onde eu vou poder conectar aí com o meu banco de dados, ou eu posso utilizar um projeto de exemplo. São exemplos que a gente desenvolve aqui para que você possa observar coisas já criadas com o Scriptcase. Dentro aqui dos projetos de exemplo, você pode baixar tanto as aplicações quanto também o banco de dados. Então, a gente fornece o projeto completo, sem nenhum custo. Você pode baixar, utilizar, adaptar, vender se quiser. Então, está aqui para que você possa estudar e ver aplicações desenvolvidas, exemplos. E se você for iniciar o seu projeto do zero, você vai escolher aqui a opção de criar um projeto em branco. Aqui a gente vai colocar as informações do projeto. Vou colocar aqui demo. E a gente vai iniciar aqui, vou colocar uma imagem e avançar.
Nessa parte, a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Temos aqui várias opções disponíveis, é uma ferramenta que oferece aí uma gama de opções para conexão com bancos, sejam eles locais ou nas nuvens também. Então, para o exemplo aqui, a gente vai utilizar a própria base de exemplos que a gente tem aqui, está utilizando o SQLite, só para facilitar também e para que você possa, se quiser, executar aí os exemplos também no seu ambiente. Então, vamos utilizar aqui esse banco de exemplos. E aqui selecionar os idiomas que vão fazer parte aí do projeto. No caso, para as aplicações que você vai criar com o Script Case. Então, vou adicionar aqui o idioma português. Então, português do Brasil, porque ele também vai trabalhar com as configurações regionais e o charset também de acordo com a localização. Eu vou adicionar, vou colocar aqui o português como padrão, certo? Então, a gente vai trabalhar aí com 2 idiomas, depois avançar. Aqui, a gente vai selecionar o layout das aplicações, como é que vão ficar ali as telas. O Script Case ele vai entregar a tela completa, tanto a parte HTML, CSS, quanto também a parte de back-end, então toda a lógica, a aplicação 100% completa, só com cliques aqui na maioria das vezes, né? O objetivo aqui da ferramenta Low Code, que você tenha já tudo aí pronto. E a partir da criação do projeto, a gente consegue criar aqui as aplicações. São diversos tipos de aplicações. A gente tem consultas, relatório para a criação de visualizações, né? Então, se você quiser, tem aí o seu banco de dados, você vai fazer as visualizações em formato de grid, em formato gráfico, em formato de resumo, pivot table. Você vai utilizar essa consulta, ela vem integrada com diversos tipos de filtros, a parte de agrupamento, então, bem rica de opções. A gente tem ainda uma consulta gráfica, né? Uma aplicação gráfico, que ela vai trabalhar focada somente na visualização em formato gráfico, né? Depois a gente tem os formulários, o formulário tradicional aqui, que ele tem tipos, né? Tem diversos tipos, eu posso criar ele de único registro, de múltiplos registros, passo a passo. Então, o formulário ele vai ser justamente para fazer a manipulação dos dados, inclusão, deleção, atualização. Eu vou ter essa aplicação direcionada para isso. Tem o calendário, que também é um formulário, mas voltado aí para a criação de um calendário, já com uma API integrada. Pode ter também a integração com o Google Calendar. A gente tem a aplicação de menu para fazer aí a integração das aplicações, criar as opções da chamada das aplicações internas ou externas em formato de menu ali, já responsivo também, adaptado para dispositivos móveis. A gente tem o dashboard para a criação de painéis gerenciais, a aplicação controle, que também é um formulário, mas é um formulário para validação, né? Então, você tem aí já uma aplicação um pouco mais avançada, onde você pode utilizar para fazer diversos tipos de validações, como uma tela de login, por exemplo. Depois, a gente tem aqui o filtro, e aí o filtro ele vai ser para você criar filtros, integrar com outras aplicações. Entretanto, dentro das aplicações você também já vai ter alguns filtros integrados, mas a aplicação de filtro está aí à disposição. A aplicação de aba, para você criar também um menu em formato de aba. E a aplicação Blank, que é uma aplicação aqui coringa, né? É praticamente uma plataforma de desenvolvimento que você vai poder inserir, né? E executar códigos personalizados. Então, você vai conseguir criar funcionalidades, integrar com APIs, bibliotecas externas, praticamente uma IDE dentro do Script Case. Então, aqui você passa do low code para o high coding. Se você for capaz, você vai poder, utilizando essa aplicação e também algumas opções que a gente oferece dentro das outras aplicações, incluir códigos e fazer aí customizações mais avançadas. Então, com essas opções, você também consegue modificar completamente aí ou aprimorar as aplicações criadas com o Script Case. Vamos ver aqui um pouco como é que funciona. Vou criar algumas aplicações, dando um foco ali na parte mais de relatórios, ok? Então, a gente vai começar criando aqui uma aplicação de consulta. Então, a aplicação de consulta ela é a mais robusta do Script Case, pode ser usada em diversas maneiras. Então, aqui a gente vai utilizar para
desenvolver um relatório e visualizar dados, né, de vendas de um determinado período. Eu tenho aqui já algumas tabelas que foram previamente criadas, né, nesse banco de exemplo, e essas tabelas já estão populadas. Caso eu queira criar minhas tabelas e não tenha minhas tabelas, eu posso também contar aqui com a ajuda de uma ferramenta acessório chamado aqui Database Builder. Com essa ferramenta eu vou poder acessar o meu banco de dados, criar tabelas, fazer alterações, é como se fosse um gerenciador de banco de dados, né? Aqui eu vou poder, clicando nas tabelas, criar o meu comando select, né? A minha query para fazer a criação da minha consulta, aqui da minha grid, né? Ele já coloca aqui os campos. Eu posso também utilizar outra ferramenta acessória aqui, que é o SQL Builder, para criar também aqui o comando select, que vai servir de base para a criação da minha data grid, aqui da minha consulta. Eu vou marcar aqui uma tabela que eu tenho chamada comparação, certo? Para a gente trabalhar aqui com alguns dados. A gente tem continente, país, data do pedido, categoria, produto, dados interessantes aqui para a gente trabalhar as opções de relatório. Então, eu tenho aqui dentro do meu construtor da consulta a opção de selecionar os campos, como eu já mostrei. Se tiver mais de uma tabela, ele também vai me mostrar a opção de fazer a junção, né? Ou seja, o join, né? Ele já identifica aqui se está tudo ok, se não. Então, ele tem algumas outras opções aqui também dentro do construtor. Eu posso já optar para criar um formulário juntamente com a consulta nessa mesma tabela, para que eu possa editar, incluir novos registros a partir da própria consulta, né? Aqui eu posso informar quais serão os campos que vão estar no relatório. No caso, aqui na opção consulta, ele vai colocar os 6 primeiros campos, né? E também aqui os campos do filtro. Tem ali também um filtro integrado, então ele já coloca aqui as opções dos campos que vão estar no filtro e inserção e atualização para o formulário que vai ser criado ali de maneira integrada. Então, ele já traz aqui, eu posso fazer uma configuração prévia de label, de tipo de dado, mas isso também vai estar disponível dentro da aplicação para que eu possa alterar. Aqui a gente tem o tema, ou seja, qual vai ser o layout ali da minha aplicação, está listando aqui todos os temas que a gente selecionou ali na criação do projeto, e eu posso aqui também alterar de acordo com a criação da aplicação. Então, vamos criar a aplicação. Nesse momento aqui, o ScriptCase está criando também por trás as pastas, organizando tudo lá na criação do projeto, gerando o código-fonte, e já me mostra aqui uma aplicação de consulta. Então, essa aplicação criada a partir de valores, informações aqui, template do ScriptCase, eu posso modificar, né? Ela está dividida aqui, tem cabeçalho, onde eu tenho aqui o nome do relatório, a data, são variáveis que podem ser alteradas aqui também. Depois eu tenho a barra de ferramenta com os botões, já que vieram aqui de forma automática. Tem o corpo da consulta com também essas opções aqui, né, que a gente chama de barra de ações, com algumas opções já disponíveis. Tenho a barra de ferramentas inferior, aqui com a paginação. A gente tem aqui 10 registros por página. Tenho aqui a paginação de 10 em 10, posso visualizar mais por página. Posso também ver aqui a quantidade total de registros, botão ir para. Então, eu tenho aí já diversas opções que foram adicionadas de forma automática pelo ScriptCase, e a partir dessa base eu vou customizar e dizer aqui como é que eu quero a minha aplicação. Então, voltando aqui para o ambiente de desenvolvimento, eu tenho todas as opções para fazer a customização dessa consulta. Então, ela tem aqui 5 módulos, né? O filtro avançado, a consulta propriamente dita, né? A grid, ela pode estar aí em diversos formatos, pode ser horizontal, como está ali, pode ser vertical, slide. Eu posso customizar também o formato livre aqui. Tenho a aplicação de detalhe, tem o resumo e o gráfico, que vão ser utilizados aí a partir da criação dos agrupamentos. Então, os dados aqui, por si só, eles não dizem muita coisa. A gente está vendo aqui que é uma tabela de vendas, né? Eu tenho aqui informações tipo de cliente, continente, país, data, categoria, mas aí não me diz muita coisa em termos de
informações, eu quero aqui tomar uma decisão, saber qual foi o país que vendeu mais, qual foi o ano que vendeu mais. Então, eu posso, a partir daí, criar essas opções utilizando aqui as opções da consulta. Então, a gente vai utilizar aqui isso que a gente chama ambiente de desenvolvimento para fazer as alterações e depois essas alterações vão aparecer aqui na aplicação gerada. Então, a gente tem essas terminologias, né? Ambiente de desenvolvimento, aplicação gerada ou aplicação final. Essa aplicação aqui é a que vai estar visível para o usuário do sistema. Então, como eu estou utilizando o Script Case online, eu posso até compartilhar com ele também esse link, ele acompanhar junto comigo o desenvolvimento. Apesar de não estar ainda publicado, ou seja, eu não finalizei o projeto, ele já está disponível e a aplicação já está aqui. Isso também agiliza bastante o processo de desenvolvimento, porque você consegue ver o resultado aqui na hora, testar e ver, adicionar ou remover alguma opção de maneira muito rápida aqui com as opções do Script Case. Então, vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos, começar a agrupar, aplicar campos, aplicar filtros para que a gente possa conhecer um pouco das opções. Então, eu vou primeiro começar aplicando um agrupamento. A gente tem aqui as opções de quebra. Então, eu posso trazer aqui 2 quebras. Quebra dinâmica, onde eu vou apenas selecionar campos e o usuário final vai ali montar dinamicamente a sua quebra, ou a quebra estática, onde eu vou já adicionar aqui quebras, né, de maneira fixa dentro da aplicação. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, uma quebra, e aí essa quebra vai ser continente por ano, né, e a gente vai analisar aqui a soma das vendas, né, de cada ano por continente. Eu poderia também analisar outras informações aqui. Então, a gente pode dar um nome aqui para esse relatório, né, e executar. Ele já vai quebrar a consulta, ou seja, agrupar, né, por continente e ano, e vai habilitar o módulo de resumo e gráfico. Então, eu tenho aqui o resumo com aqui a tabela, as informações por continente, tenho as totalizações, né? E tenho também os gráficos. Então, tenho aqui o gráfico do total por ano, tenho aqui o gráfico por continente e posso ir criando outros gráficos. A gente criou uma quebra estática, poderia também estar utilizando a quebra dinâmica e manipular aqui a criação do relatório em tempo real. Então, voltando aqui para o ambiente de desenvolvimento, eu vou fechar a opção de quebras e a gente vai explorar mais algumas das opções aqui da consulta. Dentro da consulta gerada, a gente tem essa aqui que é a visualização sintética dos dados. Então, para visualizar a consulta completa, eu posso vir aqui, como a gente estava visualizando antes, ou posso, dentro do resumo, também fazer a navegação. Então, eu quero ver aqui somente os dados do ano de 2014. Então, ele vai mostrar aqui somente os dados do ano de 2014. Ele já vai fazendo esse afunilamento, né? Aqui na consulta eu tenho as outras opções, né? Eu tenho aqui as opções de busca rápida, onde eu posso fazer uma pesquisa rápida aqui dentro da aplicação. Então, posso pegar, por exemplo, apenas o país aqui, Algéria. Então, ele vai trazer para mim aqui o país Algéria. Eu posso também modificar aqui as colunas dinamicamente, escolher quais as colunas que eu quero mostrar ou não dentro desse relatório. Posso trabalhar aqui a ordenação e também exportação para diversos formatos aqui, PDF, Excel, JSON, CSV, RTF. Então, ele já disponibiliza aqui. Eu tenho a opção de exportação, posso selecionar as colunas que vão ser exportadas, ele vai fazer diretamente aqui a exportação para PDF. No caso aqui, posso selecionar qual o módulo, a gente está trabalhando agora com resumo e gráfico, qual o módulo que a gente vai exportar, as opções aqui mais avançadas, quais os gráficos que eu vou querer exportar. Então, tudo isso ele faz aqui na exportação. Posso visualizar aqui meu PDF. Então, aqui eu tenho a visualização tal e qual a gente tem ali com os agrupamentos, né, por ano. A gente tem também aqui, ó, a quebra, de acordo com o que a gente selecionou lá por continente. Então, eu posso também ver aqui os dados e utilizar aqui esse menu para acessar os dados. Então, faz a exportação bem
completa aqui, né? Seja para PDF, Word, todas essas opções ali. Você pode também aqui salvar as opções, né, da consulta. Então, a gente tem um botão aqui chamado Salvar Consulta. Eu posso ativar aqui esse botão Salvar Consulta ou aplicar algumas regras de acordo com os usuários, né? A gente não tem ainda usuários, mas eu posso também aplicar regras de acordo com o usuário. E aí eu posso fazer todas as modificações aqui na minha consulta e salvar, né? Então, ele vai aparecer aqui as opções, vou salvar e ele vai guardar essas visualizações aqui. Então, eu posso colocar aqui diversos relatórios e depois somente acessar, compartilhar, caso eu queira exportar também por e-mail. A gente tem já uma opção aqui de exportação, né? Tem as exportações normais, onde a gente pode configurar também no detalhe aqui cada uma das opções. Então, a gente consegue ver aqui a robustez do Script Case, né? A gente pode colocar uma senha para exportação, escolher quais os botões a gente vai ter ali no momento da exportação, né? Então, tudo isso, além de estar dentro da aplicação final já criado, você pode aqui no ambiente de desenvolvimento escolher, né, e decidir qual a melhor forma de oferecer aquela opção para o usuário final ali do sistema. Na exportação por e-mail, eu vou ter a possibilidade aqui de fazer integração com APIs. A gente já oferece aqui um grupo de APIs que você pode utilizar, né, dentro aqui do ambiente do Script Case. Então, a gente tem, por exemplo, Mandrio para envio de e-mail, Amazon, depois a gente tem APIs de pagamento, APIs para envio de SMS. Então, são várias opções aqui integradas de maneira automática. Você também pode integrar outras APIs utilizando aqui a opção de biblioteca externa, que é uma opção que a gente tem aqui no Script Case também para você trazer bibliotecas de terceiro e integrar aqui com sua aplicação. Então, você vai sempre ter essa opção de utilizar APIs e de fazer essa integração, né? Então, você pode habilitar aqui também a exportação por e-mail, onde ele vai habilitar um novo botão também para você fazer o envio do seu relatório ali, dependendo aqui da opção por e-mail, você pode remover, alterar. Então, além disso, aqui na consulta, a gente tem ainda a opção pesquisar, que é para você trabalhar aqui a parte de pesquisa, né, que é o filtro, aqui o filtro avançado. A gente tem aqui também o formulário, que é para você fazer a adição de novos registros, né, ou você pode fazer a edição direto aqui também dentro da consulta. Então, eu posso alterar aqui, ele já vem com todas as validações. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma data incorreta, ele já faz aqui a validação, ó, dados inválidos, não vai me deixar salvar o formulário. Então, tenho aqui também as mensagens, né, de validação. Se eu tentar aqui, ó, sair, no caso, ele vai avisar que eu fiz alterações e não salvei. Então, tudo já prontinho aqui no formulário. Aqui, campo de data, já validando aqui um campo decimal, não deixa colocar números. Então, além dessas validações, você pode também adicionar suas próprias validações, né? Você pode customizar o layout também do formulário, mudar o tipo do formulário. Então, voltando aqui para a consulta, vamos trabalhar um pouquinho nessa parte de filtro. A gente já conheceu aqui um pouco da parte de agrupamento. A consulta ela tem diferentes tipos de filtro, então você vai poder trabalhar aí de forma bem avançada também com essa questão dos filtros, né? A gente tem o filtro refinado, tem o filtro rápido, que foi esse que eu já mostrei aqui, tem o filtro avançado, e o construtor de filtros, o filtro dinâmico, o filtro do resumo. Então, são várias opções de filtro para várias necessidades aqui dentro da aplicação de consulta. Eu vou destacar aqui nessa apresentação 2, que é o filtro avançado, que é esse aqui que está no botão pesquisar, e o construtor de filtro. Então, vão aqui para o ambiente de desenvolvimento e nos módulos da consulta eu vou fazer uma modificação aqui para a gente visualizar o filtro como módulo inicial, ou seja, ao invés de ele mostrar a consulta, ele vai mostrar o filtro. Então, eu tenho aqui o filtro, posso fazer minha busca, por exemplo, continente, vou colocar aqui América do Norte, ele vai trazer América do Norte, né? Já vai fazer esse filtro, e eu posso aqui na etiqueta do filtro trocar. Então, eu posso colocar aqui América do Sul, ele vai aplicar dinamicamente.
sem eu precisar navegar para aquela outra página. Eu tenho também opções de mostrar somente a etiqueta, posso trabalhar aqui com esse filtro avançado. E aí, se eu quiser, por exemplo, mostrar 2 continentes, então eu estou mostrando aqui o continente americano, posso adicionar outro filtro, mas com outros campos, país, tipo de cliente, os campos que estão disponíveis lá no filtro. Eu não tenho aqui como combinar o mesmo filtro ou adicionar outros operadores, fazer uma pesquisa um pouco mais avançada. Então, para isso, eu vou utilizar um outro filtro, que é o construtor de filtro. Então, eu vou vir aqui na parte de filtro, fica aqui embaixo, e aí, construtor de filtro. Para habilitar, é simples. Eu vou selecionar aqui o construtor de filtro e selecionar os campos que vão fazer parte dele. Vou colocar todos aqui para ser mais rápido e ele já vai ficar disponível. Então, agora, eu já não tenho mais essa limitação. Eu posso ou utilizar aqui, ou então posso utilizar direto lá o construtor. Aqui a gente tem o construtor e eu vou aqui criar os meus filtros, né, de maneira mais avançada. Então, eu posso trabalhar com alinhamentos e posso trabalhar com campos dentro de cada um dos alinhamentos. Posso fazer aqui vários níveis de alinhamento também, né? Nesses alinhamentos eu vou trabalhar as condições, né? Então, eu vou poder trocar aqui de maneira dinâmica e aí eu vou poder também criar com o mesmo campo mais de uma vez, repetindo, para que eu possa ter aí as buscas de forma mais avançada. Então, por exemplo, aquela que eu estava fazendo há pouco, que eu estava querendo trazer 2 continentes. Então, só agregaria aqui 2 campos, né? Continente, e aí ia trazer aqui, por exemplo, continente americano e continente sul-americano. Então, eu posso trazer aqui as 2 opções. Se eu colocar aqui o operador I, ele vai trazer uma linha que contenha os 2. Então, isso não vai existir. Eu preciso trocar para ou, porque ele vai trazer ou um continente ou outro. Ele vai montando aqui já diretamente também a pesquisa, para que eu possa visualizar também de outra forma. Eu posso habilitar, desabilitar, para ir brincando aqui um pouco. Posso também trabalhar aqui com a opção de arrastar e soltar, tanto com os alinhamentos, quanto também com as opções dos campos. E aí, aplicar, e ele vai trazer aqui para mim, no resumo eu consigo visualizar também, que ele trouxe as informações somente dos 2 continentes. Se a gente quiser explorar outras opções ainda aqui dessa parte de relatório, só para finalizar, eu vou mostrar aqui uma opção dentro do filtro. Ela funciona tanto para o filtro construtor quanto para o filtro avançado. Vamos colocar aqui diretamente no campo. Essas opções aqui de campo elas vão estar disponíveis para todos os filtros. Então, eu vou pegar aqui o campo data. Nesse campo data, a gente vai utilizar aqui uma opção para comparação de datas, ou seja, eu quero comparar um período com outro período. Então, ele vai trazer aqui a opção comparação de datas e aqui eu vou ativar as opções de condições especiais, onde eu posso trazer aqui condições customizadas, né? Eu tenho aqui diversos períodos e também tenho como criar meus próprios períodos, então a gente vai trabalhar aqui com essas opções dentro do campo comparação de datas. Lá no meu filtro avançado, que é o filtro que a gente está trabalhando também lá, eu vou selecionar os campos, ao invés de colocar alguns campos da consulta, eu vou remover todos e deixar só esse campo data, porque a gente vai trabalhar com a comparação de datas aqui dentro dele, certo? Então, vamos executar. Então, eu tenho aqui a comparação de datas, posso selecionar o período, né? Então, a gente pode trabalhar aqui com a opção anos, né? Então, vou selecionar, por exemplo, aqui o último ano, ou seja, ano passado, e a gente vai comparar com o mesmo período do ano anterior. Então, fica aqui a opção para comparar, ele vai trazer a consulta com a comparação e dentro do resumo, eu vou ter aqui, ó, que bacana, já também os percentuais, comparando um valor com o outro. Então, eu tenho aqui tanto por continente quanto aqui pelos totais. Então, isso aqui é o que faz a comparação de datas. Já traz também aqui os percentuais da comparação. A gente pode também trabalhar aqui com o gráfico, né? Ou seja, eu posso chegar lá no ambiente de desenvolvimento e posso, dentro do gráfico, que fica aqui no resumo, né, marcar uma opção para que ele mostre aquele, ao invés de eu clicar aqui para poder visualizar o gráfico,
né? Eu quero mostrar os dois na mesma aplicação. Então, a gente tem uma opção aqui dentro do gráfico para mostrar acima do resumo. E aí ele vai mostrar o gráfico e o resumo, os dois na mesma tela. E lá no módulo inicial, eu vou marcar para que o filtro, depois do filtro, ao invés de mostrar a consulta, que é como a gente está fazendo agora, ele vai mostrar direto o resumo, ou seja, ele vai vir direto para essa aplicação aqui, que nesse caso é mais interessante para mim, né? E aqui, dentro da quebra, a última alteração que eu vou fazer é para que ele mostre o continente aqui também no eixo Y. Então, a gente vai conseguir aqui fazer um exemplo bacana. Então, vamos colocar aqui ano passado novamente, comparar com o mesmo período, pesquisar. Então, a gente tem aqui, ó, o gráfico por continente, né, com as informações, e aqui o detalhamento, né, do relatório com os percentuais. A gente colocou agora cada um dos continentes, fazendo a comparação entre os 2 anos que a gente selecionou lá, os 2 períodos, né? Então, pode trazer mais campos, da forma que a gente quiser trabalhar. Então, aqui é como a gente pode trabalhar um pouco da consulta, tá? Foi só um pouquinho. A gente pode também criar esse mesmo gráfico utilizando somente a aplicação de gráfico. Posso criar aqui um gráfico interessante também, utilizando essa tabela. Então, funciona da mesma forma que a gente está criando, como se estivesse criando um agrupamento ali na consulta. Eu posso trazer aqui, ó, continente, data, posso colocar mais um país aqui, posso colocar também aqui o preço total, posso trabalhar o mesmo campo mais de uma vez, com uma métrica, com uma função diferente. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar a média, né? E eu vou marcar os campos que já vão vir ativados aqui no gráfico. Então, o gráfico é bem simples de criar, a gente tem outras opções, vai ter também o construtor de filtro, tanto no resumo quanto no gráfico. Então, eu trouxe aqui meu gráfico, eu tenho os continentes e posso detalhar aqui, né, dentro de cada continente. E no gráfico aqui, nessa opção da aplicação de gráfico, eu tenho aqui o construtor do gráfico, vamos dizer assim, né, que eu posso trocar aqui os campos e criar meu gráfico em tempo real. Posso colocar os dois, posso trocar aqui também as quebras, então tudo isso disponível aqui para a aplicação de gráfico. Então, para concluir aqui o nosso sistema, eu vou criar uma última aplicação, que vai ser uma aplicação de menu, para que a gente possa adicionar aqui o nosso menu e incluir as aplicações que a gente criou até agora. Então, vamos importar aqui as nossas aplicações. A gente criou um gráfico, um grid e um formulário. Então, aqui eu vou dar um nome a cada um deles. Vou colocar aqui gráfico, cadastro e relatórios. A gente pode também colocar imagens aqui utilizando Font Awesome. Né? Aqui no gráfico também a gente pode colocar essa mesma aplicação para que ela apareça ali no home do sistema. Então, aqui a gente selecionou as 3 aplicações. Depois a gente tem no menu do usuário, onde eu posso trabalhar aqui com variáveis para mostrar ali o usuário que está logado no sistema. Ele também vai trabalhar aqui integrado com outros módulos do Scriptcase, como o módulo de segurança, que vai trazer aí todo o controle de acesso para esse sistema, e o módulo de notificações também, caso queira, para trabalhar com notificações dentro do sistema. A gente tem a barra de ferramentas, você pode habilitar aqui as opções, atalho, temas, idiomas, para que o usuário final possa trocar o tema dinamicamente, trocar o idioma. Então, tem essas opções aqui também. Notificações, quando você cria, já fica integrado. O layout do menu, né? Se eu quero horizontal, vertical, o menu, você vai ter barra de ferramentas dentro, fora. Então, tem aqui as opções para você customizar. Posso colocar aqui um texto no cabeçalho, trocar a fonte do menu, trocar também a parte de cores. Tudo tem disponível. A gente pode também colocar aqui um logotipo. Vamos selecionar aqui.
um logotipo compacto e um logotipo completo. Então, executar o menu para ver as aplicações. Então, ele vai vir assim, ó, com as aplicações. A gente pode colocar também já uma aplicação no home aqui, para vir já com alguma aplicação de fundo, né? Mas aí, basicamente, a gente tem as aplicações que a gente criou até agora, né? O nosso relatório aqui com data. A gente pode também trazer o relatório diretamente aqui, né? E aqui nas opções do menu, o menu do usuário, que a gente pode preencher com variáveis do sistema, a parte de temas, idiomas também, que ele já troca automaticamente. Aqui algumas opções, né? Então, por exemplo, aqui ele trocou os botões na aplicação de formulário, trocou aqui a busca. Para fazer a tradução dos campos, eu tenho uma ferramenta chamada dicionário de dados, que eu posso também fazer a tradução de todas as mensagens e das tabelas do sistema, né? E convido vocês também a visitarem o nosso website. A gente tem a opção lá de aprendizagem, com muitos cursos, vídeos, material gratuito, documentação, para que vocês possam aprender mais sobre o Scriptcase. A gente tem também a nossa comunidade, né, nosso fórum, onde os usuários discutem ali problemas do dia a dia, se ajudam. Então, muito bacana, muito ativa também a nossa comunidade. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição aí no chat. O meu e-mail é marcia@scriptcase.com.br. Podem entrar em contato, estamos à disposição. Agradeço muito a atenção até agora. Espero que tenha conseguido fazer você entender um pouquinho sobre como funciona o Scriptcase. Estamos à disposição e até a próxima.